dados da pesquisa Genial Quest apontam que 65% dos brasileiros com 16 anos ou mais estão endividados. O estudo, que tem margem de erro de 2 pontos e 95% de confiança, mostrou ainda que 37% dos que dizem ter votado em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022 estão bem endividados, enquanto essa é a situação de 29% dos que afirmam terem votado em Lula. Entre os que se reconhecem como lulistas ou petistas, 32% dizem ter muitas dívidas, ao passo que essa é a situação de 38% dos que se afirmam bolsonaristas. Ou seja, você tem esses dados, eu até pedi para colocar esses dados, eu trouxe de uma pesquisa Quest, que o UOL teve acesso. Nós tivemos essa que eu tive acesso, me encaminharam, um recorde da pesquisa Quest com exclusividade, que mostra exatamente o perfil político e de endividamento dos brasileiros. E a pesquisa, inclusive, continua. Dos beneficiários do Bolsa Família, 72% tem algum nível de endividamento, muito ou pouco, frente a 63% que não são beneficiários. Ou seja, na média, os beneficiários do Bolsa Família estão mais endividados do que o restante, os que não são. Quando analisado por faixa etária, adultos entre 35 e 59 anos são os mais pressionados por dívidas, com 71% declarando endividamento, algum tipo, muito ou pouco, contra 63% de quem tem entre 16 e 34 anos. E 53%, me desculpe, entre pessoas com 60 anos ou mais. E enquanto 69% das famílias que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, a camada mais pobre da sociedade, estão com dívidas, esse percentual cai para 57% entre quem ganha mais de 5 salários mínimos. Pessoas com ensino fundamental têm níveis similares às pessoas com ensino superior, quando se trata do grupo muitas dívidas, 32%. A situação, claro, se traduz na aprovação do governo. 38% dos que têm dívidas aprovam o governo Lula, diante de 31% do grupo que desaprova. Enquanto isso, 37% dos que têm muitas dívidas desaprovam o governo, mas apenas 26% nessa condição o aprovam. E é interessante, só para finalizar, as estratégias com as quais os brasileiros vêm lidando com as dívidas. Entre os endividados, as principais estratégias para enfrentar o problema são: 28% fazem bicos, 26% realizam horas extras, 21% cortam despesas, 3% tomam novos empréstimos bancários, 1% fazem empréstimo consignado, como aquele que o governo liberou para troca de dívida, 1% tomam novos empréstimos com parentes, 1% vendem bem e, veja só, 1% confiam que podem ganhar dinheiro fazendo apostas, as conhecidas bets. E estamos voltando agora, juntando as audiências. Para o pessoal que estava no intervalo na TV, agora estamos juntando a audiência com o pessoal que estava acompanhando pela internet. A apuração feita pelo UOL mostra que 12 das 27 unidades da federação têm um número maior de beneficiários do Bolsa Família do que de trabalhadores com carteira assinada. A comparação usa dados do CAGED, divulgados em 28 de maio, que excluem o setor público. Todos os estados com mais beneficiários estão no Nordeste e no Norte do país. O cenário, porém, mostra reversão. O número de carteiras assinadas cresce em relação aos beneficiários desde janeiro de 2023, quando assumiu o presidente Lula o seu terceiro mandato. Vale lembrar que antes da pandemia de Covid-19, 8 estados tinham mais beneficiários que empregos formais. A expansão emergencial dos programas sociais durante a pandemia elevou esse número para 13 estados em 2022. Agora, há recuo para 12. Começando por ti, Ronilson. Você tem 12 estados com uma quantidade maior de beneficiários do que de pessoas com carteira, já foram bem maior durante a pandemia, Houve um aumento com o auxílio emergencial, que foi importante, que foi necessário para as pessoas sobreviverem, e agora os dados, apesar de ainda esses dados ter uma distorção, o ideal é que em nenhum estado da União tenha mais gente recebendo Bolsa Família do que tendo carteira assinada, porém já mostra, digamos, um retorno aos poucos para o normal, Eu acho que o Bolsa Família é um projeto muito bem pensado, desenhado, muito necessário. Eu acho que não chega
a surpreender, né, os estados, sobretudo no Nordeste e no Norte, em que mais beneficiários do Bolsa Família, haja mais beneficiários do que de carteira assinada. Isso diz muito sobre o custo de vida, isso diz muito sobre a nossa desigualdade. Quer dizer, tem outro tipo de mergulho a ser feito nesses dados que traduzem outras, né, camadas da realidade brasileira e da nossa desigualdade. Mas eu me atearia basicamente nessa parte final na qual se refere à pesquisa, e que é atravessada primeiro pela pandemia, né? Obviamente a pandemia é um divisor de águas para muitas questões no país, inclusive na questão do endividamento, né, que você falou anteriormente, quando as audiências estavam divididas. Mas, sobretudo, na reta final do governo Bolsonaro, como o Bolsa Família, né, que ele renomeia como Auxílio Brasil, né, se eu não me engano, agora me escapou o nome, mas como ele foi turbinado, né, como uma forma de garantia de reeleição. E se a gente for comparar em termos entre a saída de Bolsonaro e a entrada do governo Lula, para você fazer, inclusive, uma virada de reversão que diminua um estado, que seja, essa não é uma conta simples de ser feita economicamente, né? De você retomar um projeto de desenvolvimento e de igualdade, né, economicamente, que você faça o que é esperado. O que é esperado é que o Bolsa Família realmente seja substituído por uma condição melhor de vida, entre elas a CLT, entre elas a carteira de trabalho como um grande símbolo, né, obviamente, mas no sentido do trabalho formal, da condição de remuneração e etc. Então, nesse curto espaço de tempo, você fazer esse processo de reversão de um programa que é extremamente bem sucedido, extremamente importante, tanto que foi, né, algo que o governo Bolsonaro não teve como abrir mão para garantir parte da sua eleição, e como um projeto que entrou ali nas muitas investidas de Bolsonaro para garantir a sua reeleição, turbinando o Bolsa Família, com outro nome, né, com o Auxílio Brasil, de uma maneira avassaladora, né, quase que dobrando o valor como uma forma de garantia. Então, eu acho que esse processo de reversão nesse espaço de tempo, eu acho que a grande amostra dessa pesquisa com relação a esse dado. Fábio, como é que você tem um ponto também, acho que em tudo isso existe uma parte significativa da sociedade descarrega muito preconceito com relação ao Bolsa Família. Muitos políticos acabam abraçando o Bolsa Família só na época eleitoral, né? Em outros momentos xingam, diz que quem tem Bolsa Família não trabalha, é vagabundo, tudo isso mais, sendo que projetos de renda mínima, renda básica abundam em estados com alto índice de desenvolvimento humano em outros lugares do mundo, né? E aí eu queria que você discutisse um pouco isso, o lugar desses programas de benefício social, esses programas de renda básica, né, no Brasil hoje, diante desses impactos, desses ataques por parte de determinados grupos sociais. Isso é uma coisa que vai acontecer, ou você acha que parte da extrema-direita, por exemplo, já percebeu pelo menos o valor eleitoral do Bolsa Família e vai atacar menos? Ou vamos continuar vendo essas questões pendulares que entre eleições o pessoal ataca e nas eleições o pessoal abraça? Olha, vamos tentar buscar o que já tem de conhecimento consolidado. Tem um trabalho da Lena Lavinas, que foi feito, salvo engano, em 2015, eu posso estar errando, mas se não é 2015, é 2016, sobre as percepções do Bolsa Família. E a gente está falando 2 anos antes da ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo, de uma forma de direita que vários pesquisadores têm estudado e chamado de extrema-direita, né? E as conclusões que a Lena Lavinas alcançou fazendo pesquisa survey é que basicamente era um programa a despeito de ter excelentes resultados de avaliações técnicas, eivado de toda sorte de preconceito e uma percepção extremamente negativa, né? E eu tenderia a dizer o seguinte, Sakamoto, correndo algum risco de errar,
que, infelizmente, dado a natureza que é divisionista da sociedade brasileira, com graus de preconceito racial e muito grau de preconceito econômico, eu não vejo, basicamente, movimentos políticos em sua integralidade abraçarem esse programa, a não ser em contextos muito específicos, como foi o contexto da pandemia da Covid-19. Né? E ainda assim, mesmo durante a pandemia da Covid-19, a conversão do Bolsa Família em Auxílio Brasil foi feito um discurso e práticas que geram descontinuidades que, do ponto de vista da avaliação do programa, vão comprometer, ou geram comprometimentos. Um dos pontos que era mais elogiados no Bolsa Família era justamente o quanto o Bolsa Família, comparativo a outros programas, e isso eu conheço bem porque foi minha tese de doutorado, comparativamente ao México, a gente, de fato, tem menos erro de inclusão. Ou seja, a gente, efetivamente, comparativamente ao programa mexicano, a gente coloca menos gente que não passaria na linha de corte do Bolsa Família. Né? Então, aquela tese de a corrupção, o bombeiro, o PM da minha cidade, o enfermeiro, esse é Bolsa Família, isso não passa efetivamente nos estudos. Só que o grande grau de curiosidade quando você vê os estudos técnicos, eles mostram isso. Os estudos técnicos realizados desde 2016, que você precisa de um tempo também, chama Programa de Combate à Pobreza Intergeracional. Então, ele tem um tempo de maturação. Né? As primeiras avaliações mais sérias que foram conduzidas lá por 2015, 2016, constataram também o seguinte: dado que o Bolsa Família naquela época era 1/3 do salário mínimo, você não tinha, na maioria dos estados, desincentivo ao trabalho. E aí, amarrando com a questão central, se hoje a gente nota que há um número maior de beneficiários do Bolsa Família do que carteira assinada, é porque o grau de pobreza em que estão as famílias que estão no Bolsa Família não as permite ir atrás de um emprego do tipo CLT. Basicamente, essas famílias passam por um estágio de microempreendedorismo, captura de renda com outras funções antes de chegar à situação de emancipação. Mas, basicamente, a sociedade brasileira tem, por N motivos históricos, acho que tem essa carga de preconceito contra esse tipo de programa, e aí, dado essa carga de preconceito, eu não vejo os movimentos políticos querendo remar contra a maré. Então, a gente vai observar mais esse movimento pendular, e eu diria mais, os movimentos de direita só vão fazer algum tipo de concessão a programas do tipo Bolsa Família em cenários muito específicos e trágicos, muito similares ao que foi a Covid-19. Em outros contextos,